Você já fez tudo por alguém e recebeu indiferença? Já esteve presente quando ninguém estava e quando precisou. Aquela pessoa não apareceu. Já amou, ajudou, perdoou, compreendeu e mesmo assim saiu machucado. Se sua resposta for sim, talvez você esteja carregando uma expectativa que causa mais sofrimento do que imagina. E talvez exista um ensinamento de Jesus que, mesmo sendo conhecido por milhões de pessoas, é compreendido por muito poucas. Hoje eu quero falar sobre Jesus. Independentemente da sua crença, da sua religião, ou mesmo se você não segue nenhuma tradição espiritual, é difícil negar que Jesus foi uma das figuras mais influentes da história da humanidade. Seus ensinamentos atravessaram séculos, culturas e fronteiras. Mas hoje eu não quero falar sobre religião. Também não quero discutir doutrinas, denominações ou quem está certo e quem está errado. Quero olhar para alguns ensinamentos de Jesus sob uma perspectiva humana, como alguém que observou profundamente a natureza humana, o sofrimento, os relacionamentos, o perdão e a consciência. Porque muitas vezes ouvimos determinadas frases durante toda a vida, mas raramente paramos para refletir sobre o que elas realmente significam quando aplicadas ao nosso cotidiano. E talvez exista uma expectativa silenciosa presente em quase todos os relacionamentos humanos. Uma expectativa tão comum que raramente percebemos sua existência, mas que pode ser responsável por grande parte do sofrimento emocional que carregamos. A expectativa de receber dos outros exatamente aquilo que oferecemos. Não importa se você vê Jesus como Filho de Deus, mestre espiritual ou uma das maiores referências morais da história. Hoje, eu gostaria que você olhasse para um de seus ensinamentos como um espelho da condição humana, porque algumas mensagens são tão profundas que sobrevivem ao tempo. Elas atravessaram gerações, atravessaram culturas, atravessaram crenças e continuam fazendo sentido porque falam sobre algo que nunca mudou: o ser humano, nossos medos, nossas expectativas, nossas feridas, nossa necessidade de amar e sermos amados. E talvez o maior sofrimento humano não seja a falta de amor. Talvez seja a expectativa de receber de volta exatamente aquilo que oferecemos. Eu fui leal, então esperava lealdade. Eu fui compreensivo, então esperava compreensão. Eu estive presente, então esperava presença. Eu amei, então esperava ser amado da mesma forma. Nós aprendemos, muitas vezes, a amar através da troca. Eu dou atenção, espero atenção. Eu ajudo, espero ajuda. Eu respeito, espero respeito. E isso parece justo. Mas o que acontece quando a vida não respeita essa lógica? Quando você entrega algo que considera valioso e recebe exatamente o contrário? É aí que nasce a frustração. E talvez a dor nem sempre venha daquilo que a outra pessoa fez. Talvez ela venha da expectativa que nós mesmos criamos sobre aquilo que ela deveria fazer. Existe um ensinamento atribuído a Jesus que talvez seja um dos mais difíceis de compreender: a ideia de oferecer a outra face. Durante séculos, muitas pessoas interpretaram isso como submissão, como aceitar qualquer coisa, como permitir que os outros nos machuquem. Mas será que é apenas isso? Eu gostaria de convidar você a olhar por outro ângulo. Talvez não seja sobre permitir que o mal continue. Talvez seja sobre não permitir que o mal transforme você. Quando alguém age com agressividade, ódio, inveja ou ingratidão, essa pessoa está oferecendo ao mundo aquilo que existe dentro dela. É o que ela possui naquele momento. É o que ela consegue entregar. Mas a grande questão é:
o que você vai entregar de volta? Você não deixa de ser uma pessoa íntegra porque encontrou alguém desonesto. Você não deixa de ser gentil porque encontrou alguém grosseiro. Você não deixa de agir com amor porque encontrou alguém incapaz de amar. Quando alguém entrega escuridão, você não é obrigado a devolver escuridão. Quando alguém entrega amargura, você não é obrigado a devolver amargura. Quando alguém entrega feridas, você não precisa transformar essas feridas em sua identidade. Talvez oferecer a outra face não seja aceitar ser destruído. Talvez seja escolher conscientemente quem você continuará sendo, independentemente do comportamento do outro. Porque qualquer pessoa consegue agir com bondade quando recebe bondade. O verdadeiro teste acontece quando a vida coloca você diante da sombra humana. E então surge uma pergunta. Eu vou responder a partir das minhas feridas ou a partir dos meus valores? Essa fala atribuída a Jesus abre muitas interpretações, mas eu gostaria de convidar você para olhar por outro ângulo. Não como uma regra religiosa, mas como uma observação sobre a natureza humana. Todos nós possuímos algo que chamamos de livre-arbítrio. Podemos escolher nossas ações, podemos escolher nossas palavras, podemos escolher quem queremos ser. Mas existe algo curioso. Muitas vezes não percebemos que também estamos sendo influenciados pelas ações dos outros. Imagine uma pessoa que passou a vida inteira sem gritar. Uma pessoa paciente, equilibrada, alguém que procura dialogar mesmo nos momentos difíceis. Então, um dia ela encontra alguém agressivo, alguém que acusa, que ofende, que provoca. E naquele momento, algo acontece. Pela primeira vez ela grita, pela primeira vez perde o controle, pela primeira vez reage exatamente da forma que criticava no outro. E quando tudo termina, surge um desconforto estranho, porque a discussão acabou. Mas ficou a sensação de que algo dentro dela foi perdido. Perceba, o problema não é apenas o que o outro fez. O problema é que, por alguns instantes, o outro determinou quem você seria. Talvez seja justamente aqui que esse ensinamento ganhe profundidade. Não se trata de submissão, não se trata de aceitar abusos, não se trata de permanecer em situações destrutivas. Trata-se de algo muito mais difícil: permanecer fiel aos seus valores, mesmo quando o mundo convida você a abandoná-los. Porque qualquer pessoa consegue ser gentil diante da gentileza. Qualquer pessoa consegue ser respeitosa diante do respeito. A verdadeira prova acontece quando o desrespeito bate à sua porta. Quem você escolhe ser nesse momento? Quanto mais as atitudes dos outros definem suas atitudes, mais distante você fica de algo essencial: você mesmo. Aos poucos você deixa de agir a partir da sua consciência e passa a agir a partir da reação. Deixa de agir por escolha e passa a agir por reflexo. Isso não significa ser passivo, não significa permitir injustiças, não significa aceitar humilhações. Firmeza e agressividade não são a mesma coisa. Você pode dizer não sem humilhar. Pode estabelecer limites sem ofender. Pode se afastar sem odiar. Pode ser firme sem abandonar a própria dignidade. Talvez a verdadeira força não esteja em vencer uma discussão. Talvez esteja em não permitir que ela transforme você em alguém que você não deseja ser. Percebam o que acabamos de fazer. Nós partimos de uma fala atribuída a Jesus, mas não estamos falando apenas sobre Jesus. Estamos falando sobre nós, sobre o ser humano.
Porque aquilo que estamos observando aqui não pertence a uma época, a uma religião ou a uma cultura específica. O padrão se repete. Séculos passam. As sociedades mudam. A tecnologia muda. Mas nós continuamos sendo influenciados, provocados, condicionados e transformados por aquilo que acontece ao nosso redor. E talvez seja justamente por isso que determinadas mensagens atravessam milhares de anos. Porque elas não estão falando apenas sobre o mundo em que foram pronunciadas. Estão falando sobre aquilo que existe dentro de nós. Olhe para a sua própria vida. Quantas vezes você já foi uma pessoa antes de entrar em determinado ambiente e outra pessoa depois de permanecer nele por algum tempo? Observe as redes sociais. Você abre o celular para simplesmente passar alguns minutos e começa a encontrar opiniões, conflitos, indignação, medo, comparação, notícias. Pouco a pouco, aquilo começa a alterar seu estado emocional. Você nem percebe. Mas começa a pensar diferente. Começa a enxergar o mundo através daquilo que está consumindo. Agora pense nas notícias. Uma notícia pode despertar medo, outra, indignação, outra, esperança. E antes mesmo de perceber, algo que aconteceu do outro lado do mundo está determinando como você se sente dentro da sua própria casa. Então podemos voltar para aquela mesma reflexão. Quem está escolhendo quem você é neste momento? Você ou aquilo que está acontecendo ao nosso redor? Quem está escolhendo quem você é neste momento? Você ou aquilo que está acontecendo ao seu redor? Talvez seja justamente aqui que a consciência comece. Porque quando observamos essa frase de Jesus com profundidade, percebemos que ela não fala apenas sobre um momento específico. Ela fala sobre uma escolha constante. A escolha entre reagir ou escolher, entre ser conduzido pelo mundo ou conduzir a si mesmo. Percebam o que acabamos de fazer. Nós partimos de uma fala atribuída a Jesus, mas não estamos falando apenas sobre Jesus. Estamos falando sobre nós, sobre o ser humano. Porque aquilo que estamos observando aqui não pertence a uma época, a uma religião ou a uma cultura específica. O padrão se repete. Séculos passam. As sociedades mudam. A tecnologia muda. Mas nós continuamos sendo influenciados, provocados, condicionados e transformados por aquilo que acontece ao nosso redor. E talvez seja justamente por isso que determinadas mensagens atravessam milhares de anos. Porque elas não estão falando apenas sobre o mundo em que foram pronunciadas. Estão falando sobre aquilo que existe dentro de nós. Olhe para a sua própria vida. Quantas vezes você já foi uma pessoa antes de entrar em determinado ambiente e outra pessoa depois de permanecer nele por algum tempo? Observe as redes sociais. Você abre o celular para passar alguns minutos e começa a encontrar opiniões, conflitos, indignação, medo, comparação e notícias. Pouco a pouco aquilo altera seu estado emocional. Você nem percebe. Mas começa a pensar diferente, começa a sentir diferente, começa a enxergar o mundo através daquilo que está consumindo. Agora pense nas notícias. Uma notícia desperta medo, outra desperta revolta, outra desperta esperança. E antes mesmo de perceber, algo que aconteceu do outro lado do mundo já está determinando como você se sente dentro da sua própria casa. Então voltamos à mesma pergunta. Quem está escolhendo quem você é neste momento? Você ou aquilo que está acontecendo ao seu redor? Porque quando olhamos para aquela frase com consciência e internalização, ela nos permite uma coisa muito importante: permanecer firmes em quem somos e em quem desejamos nos tornar, sem que o externo determine completamente o interno. E não, isso não é mágica, não é milagre. Milagre talvez seja consciência,
Milagre talvez seja perceber aquilo que estava acontecendo dentro de nós sem que percebêssemos. Milagre talvez seja acordar para aquilo que sempre esteve diante dos nossos olhos. E percebam, este vídeo traz Jesus, mas também traz o humano. Porque eu reconheço a grandeza de Jesus, histórica e espiritualmente. Mas quando olhamos para suas palavras, precisamos ampliar nossa percepção sobre a consciência humana, porque essas frases podem ser encontradas em livros, podem ser ouvidas em igrejas, podem ser repetidas durante toda uma vida, mas elas só produzem transformação quando deixam de ser informação e se tornam consciência. Talvez seja por isso que tantas pessoas escutam as mesmas mensagens durante décadas e continuam repetindo os mesmos comportamentos. Não por falta de conhecimento, mas por falta de observação. Tigal. Vamos agora para outra fala atribuída a Jesus. Uma fala extremamente conhecida. Uma fala que atravessou séculos e que talvez revele algo profundo sobre todos nós. Mas antes, eu quero deixar algo claro. Eu não vou responder por você o significado definitivo dessa frase. Até porque não tenho essa ambição. Minha verdade pode ser diferente da sua. Minha interpretação pode ser diferente da sua. Minhas experiências certamente são diferentes das suas. Mas eu gostaria que caminhássemos juntos nesta reflexão. Porque talvez, ao final, não tenhamos exatamente a mesma resposta, mas possamos chegar a uma compreensão semelhante sobre a natureza humana e sobre a direção que produz mais consciência e menos sofrimento. Vamos olhar para um exemplo simples. Acredito que todos nós conhecemos alguém assim. Uma pessoa cujos assuntos são quase sempre sobre a vida dos outros. Não estou julgando essa pessoa. Estou apenas observando um padrão. Ela sempre sabe algo sobre alguém. Sabe quem brigou, quem perdeu o emprego, quem terminou um relacionamento, quem errou, quem fracassou, quem está passando por dificuldades. E quando surge uma oportunidade, ela compartilha essa informação. Agora imagine que essa pessoa chega até você e fala sobre alguém de quem você não gosta. Alguém com quem você já teve problemas. Alguém que despertou algum incômodo em você. Então ela diz: você viu que fulano perdeu o emprego? E naquele instante, você adiciona algo seu à conversa. Você responde: também, ele nunca consegue fazer nada direito. Perceba o que aconteceu. A informação chegou até você, mas o julgamento nasceu dentro de você. A informação veio de fora. A interpretação veio de dentro. E talvez aqui esteja uma das maiores armadilhas da mente humana. Nós acreditamos que estamos apenas observando os outros, mas muitas vezes estamos projetando sobre eles aquilo que carregamos dentro de nós. Tigal. Existe uma frase que ouvi muitas vezes ao longo da vida. Não sei exatamente a quem ela pertence, mas sempre me fez refletir. Ela diz algo assim: o maior pecador sou eu. Não porque cometi mais pecados do que os outros, mas porque eu conheço todos eles. E existe uma sabedoria profunda nessa frase. Porque você conhece parcialmente a vida das outras pessoas, mas conhece completamente a sua. Você conhece seus pensamentos, suas intenções, seus medos, suas falhas, suas contradições, suas inseguranças, seus arrependimentos. E talvez por isso seja tão fácil olhar para fora, porque olhar para dentro exige coragem. Quando observamos os erros dos outros, nos distraímos dos nossos.
Quando julgamos os outros, adiamos o encontro com aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. E então surge uma escolha que todos fazemos diariamente: ter consciência ou fugir dela, olhar para dentro ou continuar apontando para fora. Porque a verdade é que a natureza humana possui uma tendência curiosa. Ela prefere observar o mundo. Mas a transformação começa quando passamos a observar a nós mesmos. E não estou falando de culpa, não estou falando de condenação, não estou falando de viver procurando defeitos. Estou falando de responsabilidade, da capacidade de reconhecer aquilo que pode ser melhorado, da capacidade de perceber nossos padrões, nossas reações, nossas escolhas. Porque independentemente daquilo que você acredita sobre a vida, sobre Deus, sobre espiritualidade, sobre céu, sobre reencarnação ou sobre qualquer outro tema, existe algo que provavelmente todos desejamos: viver melhor, sofrer menos, amar melhor, ter mais paz, ter mais clareza, ter mais consciência. Por isso, acredito que mensagens como essas precisam ser revisitadas, precisam ser relidas, precisam ser refletidas. Porque a vida muda, você muda, as experiências mudam, mas certas verdades humanas permanecem. Uma frase pode falar com você aos 15 anos e décadas depois falar novamente, mas de uma forma completamente diferente. Porque agora você possui outras experiências, outras dores, outras responsabilidades, outras compreensões. Talvez exista humildade em reconhecer isso. Reconhecer que algumas mensagens sobreviveram aos séculos porque continuam falando sobre aquilo que existe dentro de nós. Quando somos jovens, acreditamos que entendemos tudo. Depois, a vida nos mostra camadas que não enxergávamos. E então voltamos para certas mensagens. Voltamos para certos ensinamentos. Voltamos para certas reflexões. E percebemos algo novo. Algo que sempre esteve ali, mas que nossa consciência ainda não conseguia alcançar. Talvez seja por isso que vale a pena revisitar essas ideias. Não porque elas mudaram, mas porque nós mudamos. E voltando para a resposta daquela pergunta que fiz lá atrás, talvez não tenhamos chegado à mesma resposta. Talvez a minha conclusão seja diferente da sua. E tudo bem. Mas o que eu percebo é que julgamos tanto porque muitas vezes não estamos olhando para dentro de nós. E eu perdi, e às vezes ainda perco tempo com isso, porque sou humano. Mas hoje procuro direcionar muito mais tempo para dentro de mim, para aquilo que realmente posso transformar, para aquilo que acredito, para os meus projetos, para minhas escolhas, para aquilo que posso fazer hoje, não daqui a 1 ano, não daqui a 10 anos, hoje. Porque quando começamos a olhar para dentro, algo maravilhoso acontece. Nós voltamos para o presente, voltamos para nós mesmos, voltamos para aquilo que realmente importa. Porque durante muito tempo acreditamos que a resposta está sempre fora, nas opiniões dos outros, nos erros dos outros, nas escolhas dos outros. Mas existe muito mais poder naquilo que conseguimos transformar dentro de nós. Quando começamos a olhar para dentro, ficamos presentes em nós mesmos. E isso muda tudo, porque a maior parte da nossa vida acontece dentro da nossa mente. É ali que interpretamos os acontecimentos. É ali que criamos significado para as experiências. É ali que alimentamos nossos medos ou nossa coragem. É ali que fortalecemos nossas virtudes ou nossos vícios. É ali que escolhemos quem estamos nos tornando. Tudo aquilo que compartilhei com você hoje, você provavelmente já ouviu alguma vez na vida. Talvez dezenas de vezes. Talvez centenas. Mas ouvir não é o mesmo que tomar consciência.
Conhecer uma frase não é o mesmo que compreendê-la. E compreender não é o mesmo que viver aquilo que foi compreendido. Talvez a profundidade dessas mensagens esteja justamente na simplicidade, porque aquilo que transforma uma vida raramente é complicado. Na maioria das vezes, é algo simples que ignoramos durante anos, até o dia em que realmente enxergamos. Então, se existe algo que eu gostaria que você levasse desta reflexão, não é uma resposta, é uma pergunta. Quem você está se tornando através das suas escolhas, das suas reações, dos seus pensamentos, daquilo que você cultiva todos os dias dentro de si? Porque você não pode controlar tudo aquilo que acontece fora, mas pode começar a cuidar daquilo que acontece dentro. E talvez seja justamente aí que esteja a verdadeira transformação. Quando começamos a olhar para dentro, algo maravilhoso acontece. Nós encontramos o lugar onde nossa vida realmente acontece. Nós encontramos o nosso grande santuário. Se esta reflexão fez sentido para você, inscreva-se no canal. Porque toda semana temos novas reflexões sobre consciência, comportamento humano, filosofia, psicologia e espiritualidade. E talvez algum dos próximos vídeos chegue até você exatamente no momento em que precisava ouvi-lo. Eu sou Júlio. Este é o Além da Mente. E lembre-se, conhecimento é poder, mas conhecer a própria mente é liberdade. Até o próximo vídeo.